Às 6 da manhã, David estava vestido e pronto para ir ao jardim de infância. Sua mãe lhe entregou a mochila cheia de materiais escolares e o mais importante, o café da manhã. O café da manhã era um delicioso pedaço de pão. O jardim de infância começava às 7 horas. Depois de algumas aulas, finalmente chegou a hora do café da manhã. David tirou seu pão da mochila. Ele estava com fome. Enquanto ele se preparava para comer, um garotinho ao seu lado falou: "Poderia compartilhar comigo?" David viu que o menino não tinha nenhum pão. Sua mãe não havia preparado um café da manhã para ele. David arrancou um pedaço do pão e disse: "Aqui está." Quando o menino aceitou o pão, outro menino se aproximou e falou: "Poderia dividir comigo também?" David viu que esse menino também não tinha pão. Sua mãe também não havia lhe preparado um café da manhã. David arrancou outro pedaço de pão e disse: "Aqui está." Em seguida, um terceiro garoto se aproximou. David adivinhou imediatamente o que ele queria. Ele viu que o menino também não tinha café da manhã e estava com fome. Então ele disse que tinha uma pergunta: "Poderia dividir comigo?" David não tinha muito pão sobrando. Ele ficou pensando no que fazer. Então se lembrou da história do profeta Elias, que estava com fome e foi pedir ajuda a uma mãe pobre. Ele falou à sua mãe: "A senhora poderia me dar um pouco de água e um pedaço de pão?" No entanto, havia uma escassez na terra e a mãe só tinha farinha e óleo suficientes para assar um último pão. Ela havia planejado comer o pão com o seu filho, mas em vez disso, o compartilhou com Elias. Deus a recompensou com um milagre. Ele providenciou um suprimento inesgotável de farinha e óleo, e a mãe pôde assar pão até o fim da escassez. Ela e seu filho nunca passaram fome. David ouviu essa história na escola sabatina. O professor havia dito às crianças: "Vocês precisam compartilhar com aqueles que estão com fome." David partiu o último pedaço de seu pão ao meio. "Aqui está", disse ao outro menino. David e os 3 meninos comeram um delicioso pão. Foi um bom café da manhã. David se sentiu bem por ter sido capaz de ajudar os outros meninos. O seu café da manhã não era grande, mas ele não ficou com fome até sair da escola e ir para casa almoçar. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. Quando David pegou seu pão para o café da manhã, outros meninos pediram que ele compartilhasse. Ele compartilhou novamente e novamente se sentiu bem. Depois disso, as crianças pediram a David que compartilhasse seu café da manhã todos os dias. Hoje, David tem 13 anos e tem compartilhado sua comida há 8 anos. Alguns colegas já lhe perguntaram: "Por que você está compartilhando?" Então David conta a eles a história de como Jesus alimentou uma multidão. Ele fala: "Quero compartilhar como Jesus." A generosidade de David influenciou seus colegas de classe. Eles também começaram a compartilhar seus lanches com aqueles que não tinham nada. Ele diz: "Às vezes sinto fome porque distribuo muita comida, mas fico feliz, porque posso seguir o exemplo de Jesus de compartilhar. Acredito que estou compartilhando a luz de Cristo com os meus amigos." Parte da oferta do 13º sábado deste trimestre irá ajudar a abrir uma escola adventista no país de David, Camarões, onde as crianças poderão aprender a alegria de compartilhar as bênçãos de Deus. E obrigado por planejar uma oferta generosa.